Olá para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos na aula 190 e vamos falar sobre a solitude e o silêncio como práticas espirituais. Se você já assistiu à última aula, nós falamos sobre o fruto do Espírito gerado em nós. Se você não assistiu, pausa rapidão essa aula, volta na aula anterior, porque é muito importante seguir essa ordem das aulas que estamos compartilhando aqui para você, independente da plataforma, seja pelo YouTube ou seja pela plataforma de apoiadores que estão nos ajudando com esse projeto, que você pode contribuir, amém? Então, pega a sua Bíblia, pega um caderno para você poder anotar, a aula de hoje está maravilhosa. E vamos falar novamente sobre a solitude e o silêncio como práticas espirituais. A vida cristã, ela exige mais do que atividades religiosas. Ela requer profundidade de comunhão com Deus. Em uma cultura que nós vivemos hoje, saturada de ruídos, com muito barulho, notificações, distrações, demandas, o silêncio se tornou algo muito raro. E a solitude, uma disciplina quase esquecida. No entanto, ambas são meios preciosos de graça, usados por Deus para formar, transformar e fortalecer o nosso coração de nós cristãos. A Bíblia está repleta de momentos que Deus falou no silêncio e durante o recolhimento. Moisés ouviu a voz de Deus, por exemplo, na sarça ardente, sozinho, ali no deserto, como vemos em Êxodo no capítulo 3. Elias, exausto e quebrado, só reconheceu a presença do Senhor no murmúrio suave e tranquilo, como vemos em 1 Reis 19. Jesus, o nosso maior exemplo, o homem perfeito, constantemente se retirava para lugares solitários a fim de orar e renovar-se diante do Pai, como vemos em Marcos capítulo 1 ou Lucas 5. O salmista, por exemplo, ele expressa a alma em quietude. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Salmos capítulo 62, versículo 1. Na teologia reformada, especialmente entre os puritanos, a solitude ela era vista como um instrumento de santificação. Richard Baxter, por exemplo, escreveu que o silêncio alimenta a consciência e a solitude alimenta a alma. Para eles, a verdadeira piedade nascia no secreto, longe dos olhares humanos, quando a alma era confrontada com a santidade e o amor de Deus sem filtros. João Calvino, ao comentar, por exemplo, Salmos, capítulo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ele disse: a alma que não se aquieta em Deus buscará soluções em si mesma, tornando-se presa do medo e da idolatria. A solitude, portanto, não é fuga do mundo, mas encontro com o eterno. E o silêncio, longe de ser vazio, é um espaço sagrado onde a palavra floresce, onde Ele pode falar conosco e nós podemos ouvir, porque estamos longe de todo ruído, de todo barulho, de tudo que atrapalha a nossa audição para ouvir a voz dele claramente. A alma, ali no secreto, ela se desnuda e a fé se fortalece. É nesse ambiente que Deus cura, que Deus confronta, que Deus corrige, que Ele conforta ou que Ele orienta e, sobretudo, se revela. Muitas vezes, e eu falo muito isso, vamos num momento ali no secreto de oração e amamos falar com Deus, mas nunca paramos para poder ouvi-lo. E quando chegamos dentro de uma igreja, vemos, às vezes, um pastor ou qualquer pregador, e vemos ele falando de Deus como uma forma tão audível, sabe? Nós nos perguntamos, mas eu não ouço Deus dessa forma. É porque muitas vezes nós não, pela nossa imaturidade, nós não nos silenciamos para ouvir a voz dele com claridade, para ouvir a voz dele de forma mais audível, assim digamos, sabe? O que são solitude e silêncio? Solitude
é o ato voluntário e consciente de se afastar das pessoas, se afastar da rotina e das distrações, com o propósito de buscar comunhão profunda com Deus. E silêncio, em contrapartida, é o ambiente interno e externo onde cessaram as vozes, onde cessaram os barulhos, os ruídos e os ruídos da alma, para que a voz de Deus seja ouvida com clareza. Ambas não são apenas técnicas de bem-estar, mas práticas espirituais enraizadas na Escritura. Como disse o Salmo 62, versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Esse tipo de espera silenciosa não é apatia, mas reverência. É a alma que confia mais em Deus que em suas próprias palavras, mais em Deus do que a sua própria voz, planos ou barulho interior. O silêncio espiritual é, na verdade, uma declaração de fé. Na tradição reformada, a solitude sempre foi vista como uma forma de mortificar o ego e aguçar os ouvidos espirituais. João Calvino, ao refletir sobre o silêncio interior, descreveu: Deus nos fala, mas o barulho de nossos próprios desejos impede que o ouçamos. Em tempo de perseguição, sofrimento ou confusão, os servos de Deus buscam a solitude. Moisés encontrou o chamado no deserto, ali em Êxodo 3. Daniel ouvia a voz de Deus na janela do seu quarto, em Daniel, no capítulo 6. E Jesus ensinou que devíamos orar no secreto, porque o Pai vê em secreto. Mais do que uma pausa, a solitude, ela é o espaço da presença, mais do que a ausência de som. O silêncio é presença de Deus. Essas práticas formam o coração para escutar a palavra e resistir às pressões do mundo. Nós vimos que Jesus é um exemplo claro disso, no seu hábito de buscar lugares solitários para orar. Não existe problema de você orar publicamente, não, mas essa prática de você se reservar em um lugar no secreto, em um lugar onde não tem ninguém, para você poder se relacionar, para você estar ali com o Pai, é algo que nós vemos em Jesus que nós devemos fazer. Jesus, o Verbo encarnado, o Verbo como João vai descrever no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo, Logos, que habitava ali na plenitude do Espírito e na perfeita comunhão com o Pai. Ele próprio ia para esses lugares em silêncio, como parte de sua vida espiritual. Nosso Redentor não apenas nos ensinou sobre o valor da oração, mas nos ensinou sobre o valor do silêncio, da humildade e separação, da solitude. E se ele, o Santo, o Logos, o Verbo, aquele que estava em perfeita comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, fez isso, como que eu e você, nós poderíamos negligenciar isso? Os benefícios espirituais é algo que vemos com clareza ali em Isaías, no capítulo 30, versículo 15, por exemplo. Nós vemos ali sobre paz interior, sobre clareza espiritual e renovação da alma. As disciplinas da solitude e do silêncio não são práticas vazias, mas elas geram frutos profundos e algo duradouro na nossa vida espiritual. Esse método de orar, essa forma de se relacionar com Deus é algo tão prazeroso, tão maravilhoso quando experimentamos isso com frequência. E se você que está assistindo deseja alcançar esse nível de maturidade espiritual, você não pode negligenciar algo desse tipo, algo que até o próprio Jesus fazia. Isaías, no capítulo 30, versículo 15, vai dizer: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Esse texto aqui vai unir
duas realidades: o arrependimento sincero e o descanso interior. O mundo moderno exalta a produtividade, exalta o barulho como sinais de valor, mas a Bíblia nos revela que a força do crente vem da quietude e do silêncio espiritual, onde ele aprende a confiar e ouvir e esperar em Deus. Entre os principais benefícios espirituais da solitude e do silêncio, nós podemos destacar a paz interior, que no silêncio ali somos confrontados com as inquietações da alma e o Espírito Santo nos guia a esse lugar de paz interior. A clareza espiritual, que nós vemos que a confusão espiritual muitas vezes é o fruto do excesso de vozes ao redor. Muitas vezes é dentro de nós, talvez. E silenciar é abrir espaço para discernir a vontade de Deus com mais clareza em nossas vidas. Martinho Lutero, por exemplo, vai dizer: a oração e o silêncio são as asas da alma que a levam ao trono da graça. Nós vemos um benefício como quando podemos enxergar a renovação da alma. A alma cansada entra em refrigério na presença de Deus. A alma cansada é muitas vezes transformada nesse lugar ali com Deus. E algo que apenas Ele pode fazer. Muitas vezes buscamos outros refrigérios. Buscamos refrigérios talvez em pessoas próximas e muitas vezes essas pessoas não conseguem suprir. Buscamos esse refrigério da nossa alma, talvez esse cansaço da nossa alma. Queremos dispersar isso, buscando outras coisas que o mundo pode oferecer. Mas não vamos conseguir achar essa renovação completa da nossa alma em um outro lugar que não seja na presença dele. Muito mais do que tirar um dia da semana para vir na igreja, para poder experimentar dessa renovação. É sobre algo que nós encontramos apenas no silêncio, apenas no secreto. Então vamos entender como praticar. Nós precisamos criar momentos regulares de silêncio e reflexão na presença de Deus. Solitude e silêncio não acontecem por acaso. Eles são cultivados intencionalmente em um mundo apressado. O crente precisa lutar pelo tempo a sós com Deus. Eu sei que você pode pensar: olha, minha rotina é tão cheia, Samuel. Eu não tenho tempo para nada, não consigo ter esse tempo a sós com Deus. Mas nós precisamos, muitas vezes, redefinir a nossa prioridade. Se nós conseguimos achar um tempo para poder jogar um tênis, para poder ir na academia, para poder correr, para poder estar com a família, para poder estar num restaurante comendo algo, tomar um açaí, o que seja, como que nós não podemos encontrar um tempo para falar com o Rei dos Reis? O próprio Jesus, ele levantou-se de madrugada, alguém que tinha com certeza muitas coisas para fazer. Ele tirava ali na madrugada, quando ainda estava escuro. Ele saiu de casa e foi para um lugar deserto onde orava. Nós podemos ver isso em Marcos, no capítulo 1, versículo 35. Isso nos mostra que é necessário separar tempo e espaço para estar com o Pai. Então, dicas práticas para cultivar solitude e silêncio. Estabeleça um horário fixo. Pode ser pela manhã, antes que a rotina comece. Eu, por exemplo, fazia muito isso ali no seminário. 6 horas em ponto, eu ia para a academia com os meus amigos, ficava até 7 horas lá treinando, porque 7h30 a gente tinha que descer para a escola, 7h30, 7h40 por ali, para chegar um pouco antes, para poder bater o ponto na aula. Eu e o pessoal ali do quarto, a gente sempre acordava às 5h30, para a gente poder tirar antes de qualquer coisa. Eu sei que é muito prazeroso, às vezes, estarmos na academia. Talvez você ainda não tenha encontrado esse prazer, mas é gostoso ir para a academia, é gostoso estar ali treinando, mas não existe nada mais prazeroso do que a presença dele. Então, eu e os meus amigos ali, meus colegas de quarto, a gente sempre acordava às 5h30 para poder estar ali, tirar um tempo para orar, para adorar a Deus, para começar a rotina. Eu posso dizer que essa é a melhor escolha que nós fizemos. Às vezes a gente estava naquela pressa das aulas, muitas coisas para entregar, provas para fazer, livros para ler.
e igrejas ali que a gente estava servindo e muitas coisas para fazer. Mas tirar esse tempo parece que acalmava toda aquela bagunça, toda aquela loucura do nosso dia a dia. Outro ponto, outra dica, escolha um lugar reservado. Não precisa ser um deserto, é óbvio, mas o seu quarto, mas seja no banheiro. Eu lembro que a minha irmã, ela sempre adorava ali dormir ali comigo quando ela era menorzinha, a Ana Sofia. E eu lembro que eu acordava cedinho ali, eu bem adolescente, acordava cedinho para poder ir no banheiro, eu me trancava no banheiro e sentava no chão. Eu começava a chorar, 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 chorar na presença de Deus. E olha, eu cresci dentro da igreja. Eu já fui em muitas conferências, eu já fui em muitos pregadores aí famosos assistir. Mas isso não é jeito de falar, é realmente isso. Aquele momento que eu tirava ali no secreto com ele, eu acho que foi o momento que eu mais aprendi. Que o meu coração foi moldado, que ele consertou tantas coisas na minha vida que estavam bagunçadas, que estavam quebradas, sabe? Esse momento a sós com Deus ali é inevitável. E eu sei que muitas vezes temos barreiras para a solitude, como o ritmo frenético da nossa vida moderna e da dependência de distrações, um TikTok, um Instagram, redes sociais. Nós temos um ritmo acelerado na vida moderna ali, o medo, às vezes, do silêncio, às vezes realmente temos medo de estarmos sozinhos, medos de silêncio, medo de introspecção. Porque para alguns o silêncio ele é desconfortável. O silêncio ele confronta, ele revela, ele expõe. Nós preferimos o ruído. Preferimos estar em festas com muito barulho, preferimos estar o tempo todo com barulho, distrações e inquietações na nossa alma do que estarmos ali em silêncio, sem ninguém ali, apenas com o Pai. Blaise Pascal, ele dizia: toda a infelicidade do homem vem de não saber ficar sozinho em seu quarto. Nós precisamos aprender a ficar sozinhos, sozinhos com Ele, sozinhos na presença dEle, chorar na presença dEle, cultivar esse ambiente. O que eu oro para você nessa aula, aqui chegamos já ao fim da aula, o que eu oro é para que você consiga esse lugar de silêncio. Que o silêncio não seja um lugar de pavor, não seja um momento de medo, pavoroso, não, mas que seja um lugar de você desfrutar desse prazer. E eu sei que no começo pode parecer difícil, mas quanto mais você experimenta desse prazer, mais você percebe que é inevitável que você sinta esse prazer na sua alma estando com ele. Eu dou muito exemplo da academia. Se você treina, às vezes o primeiro mês é a coisa mais insuportável do mundo ir para a academia. Mas chega uma hora que se torna tão habitual que você não consegue tirar da sua rotina. Eu oro para que a presença de Deus nesse lugar de secreto, nesse lugar de silêncio, seja dessa mesma maneira. Que talvez seja difícil no começo de cultivar, mas que você que está assistindo chegará num nível de intimidade profunda que você não conseguirá respirar, não conseguirá seguir o seu dia sem estar na presença dele. Amém? Eu te aguardo na próxima aula para mais uma aula de teologia. Fica com Deus, um abraço e um beijo no seu coração.